E vamos ver como fica a previsão do tempo. Convidar a Thaís Luquezzi para vir aqui para o nosso estúdio. Tudo bem, Thaís? Boa tarde, Kovalik. Para vir para o estúdio também para o Rio de Janeiro. E que imagem convidativa, né? Que imagem que delícia. Sensacional, né? Uma delícia. Pois é. Só que tá muito quente por lá, né? Ou pelo menos esteve ontem. Está ainda bastante quente. Tá O estado do Rio de Janeiro registrou 9 das 10 maiores temperaturas do Brasil nesta segunda-feira. E no dia mais quente do ano, ainda faltou luz em 9 bairros da capital por mais de 12 horas. Teve morador sem ar-condicionado e nem ventilador para dormir. Nem essa paisagem ajudou, né, gente? Imagina só, vamos acompanhar na reportagem. A estratégia da Márcia para fugir da falta de luz em casa foi dormir no trabalho junto com um neto de 1 ano e 2 meses. Ela tem um escritório no centro da cidade. Muito complicado. Eu não consegui dormir em casa. A luz faltou por volta de 11 horas da noite. A gente ainda ficou aqui até umas 2 da manhã para ver se voltava. Como não voltou, peguei meu neto e fui dormir no trabalho. Alguns moradores passaram a madrugada na calçada. Estou acordado desde 20 para 1. Desde 20 para 1. Eu não dormi, não consigo dormir. Ninguém consegue estar dentro de casa. Dona Maria, de 78 anos, enfrentou o calor de ontem sem ventilador nem ar-condicionado. Ela aliviou o calor se abanando com uma bandeja de isopor. Tomei banho e estava lá desesperada com essa coceira. Entendi. Essa coceira é por causa do calor do suor? Por causa do calor. A falta de energia na rede elétrica afetou 9 bairros e começou ontem à noite. As ruas ficaram escuras e dentro de casa moradores aflitos. Desde 9 horas da noite e até o momento uma parte do Caxambi está sem luz e a minha parte voltou agora recentemente, tem 1 hora. Nós temos idosos e que isso não vire como aconteceu o caso de Copacabana, né? A gente fica mais de 50 horas sem luz. Então isso que a gente quer que a Light resolva e que isso não aconteça mais. Henrique lembrou do apagão que aconteceu em Copacabana e no Leme, na primeira semana do ano. Moradores ficaram 3 dias sem energia. Muitos também sem água porque as bombas dos reservatórios não funcionaram. Segundo a concessionária de energia, esse problema na Zona Sul foi causado por uma sobrecarga na rede, depois do furto de mais de 3 quilômetros de cabos. Enquanto equipes consertavam a rede subterrânea, foram usados 60 geradores. O Procon Carioca multou a Light em 3 milhões de reais e orientou os consumidores que sofreram prejuízos a pedir ressarcimento. Problemas de luz acontecem em meio a uma forte onda de calor na cidade. Desde o fim de semana, o Rio registra altas temperaturas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, no sábado os termômetros passaram de 39 graus, domingo 39,7 graus e ontem, o dia mais quente deste verão, chegou perto de 41 graus. Sobre a falta de luz da madrugada de hoje na Zona Norte, a Light disse que houve um problema na subestação da empresa e que equipes trabalharam até de manhã para restabelecer totalmente a energia. Depois de uma noite inteira no escuro e no calor, a paciência dos moradores chegou ao limite. Ver o ventilador voltar a funcionar parece até um sonho. O receio agora é não saber até quando a luz vai durar. Vira e mexe acontece isso. Teve dia de a gente ficar uns 2 dias sem luz. A gente paga em dia, a gente tem direito a ter a nossa energia, né? Pois é, paga em dia e passa esse sufoco. Sufoco para a saúde, né? Um problemão para toda a população. Em nota, a Light acrescentou que a interrupção da energia na zona norte do Rio aconteceu durante obras de modernização da rede de alta tensão de uma subestação. A empresa lamentou os transtornos causados aos clientes, disse que continua trabalhando no local. Já o Procon notificou a concessionária e deu um prazo de 24 horas para que a empresa apresente esclarecimento sobre as causas dessa falta de luz, as medidas adotadas para restabelecer o serviço e também sobre as ações, para evitar novas falhas na rede. O Procon pediu também mais informações sobre as compensações que serão oferecidas ali aos consumidores. E como é que fica o tempo hoje? Tem mais calor pelo
país, Thaís, esse calorão continua? Olha, vai continuar quente, mas o calorão vai diminuir um pouquinho, viu, Kovalik? O Rio de Janeiro vai sair dos 41 graus quase de ontem para a previsão hoje de 38. Ainda assim é muito quente para lá. Já São Paulo vai sentir uma queda maior de 6 graus em relação a ontem. Já volta para a normalidade dos 28 de janeiro que costuma fazer aqui. Curitiba cai 2 graus. Quem ajuda a trazer esse pequeno alívio no calor intenso é a chuva, que começa a avançar mais pelo sudeste. Mas hoje ainda está bem forte em parte do sul do país. No litoral norte de Santa Catarina, a Defesa Civil confirmou uma chuva de microexplosão com ventania de 100 km por hora ontem em São Francisco do Sul. E na Serra, choveu perto dos 100 milímetros. Olha, Kovalik, em Urupema. Olha só. O rio que corta a cidade transformou ruas em verdadeiras corredeiras. Atingiu ali as casas. Na região, essa rodovia estadual ainda está interditada depois de um grande deslizamento. A motorista desse carro acabou caindo numa ribanceira ao tentar desviar da terra que deslizou. Ela teve ferimentos leves, segundo a prefeitura. Que coisa, hein? Ainda bem que ela está bem. Agora, essa região ainda está em perigo? O leste de Santa Catarina ainda assim, viu, Kovalik? Não temos mais aquele ciclone no mar, mas tem uma alta pressão, a gente vai ver aqui, que está jogando bastante umidade para essa região, vapor d'água do oceano. Tem umidade e calor também vindo do norte do país, canalizado para cá, e ventos em altos níveis da atmosfera sobre São Paulo. A área de risco para temporais, então, deixa em alerta. Ainda o leste de Santa Catarina, do Paraná, quase todo o estado de São Paulo, sul e oeste de Minas, essa parte mais ao sul de Goiás, áreas próximas ao Maranhão, também Rondônia, Amazonas e ainda o Acre. Na cidade de Tarauacá, no noroeste acreano, gente, choveu quase 200 milímetros ontem e hoje deve chover mais 130. Em Rio Branco foram 100 e hoje chove menos, 30 milímetros, mas ainda assim é condição de tempestades. Em Porto Velho, previsão de 40 milímetros, 35 milímetros ainda hoje em São Paulo e 30 em Goiânia, Florianópolis e também em Curitiba. Hoje já volta a chover no Rio de Janeiro, por isso que cai um pouquinho a temperatura. É um risco de chuva isolada, mas atenção, onde vier pode ser forte. O tempo é firme do Rio Grande do Sul até o sul de Mato Grosso do Sul, avançando aqui para áreas mais leste de Mato Grosso e quase todo o Nordeste. Faz 32 graus hoje no Recife, o mesmo para Porto Alegre. 30 graus em Cuiabá, Manaus, 33 em Palmas e 37 graus em Teresina. Ainda assim está quente. E amanhã? Ainda tem risco de temporais? A área de temporais é um pouco menor que hoje, mas ainda fica alerta essa faixa leste de Santa Catarina, Paraná, boa parte de São Paulo, ainda o sul de Minas. O Rio de Janeiro já entra na rota dos temporais amanhã, atenção, mas a área de perigo diminui sobre Goiás, diminui perto do Maranhão, no Amazonas, continua sobre Rondônia, mas já não atinge mais o Acre. Em Rio Branco, você vai ver como a chuva diminui nos próximos dias. Previsão de só 10, 5 milímetros dia a dia até sábado. E em BH, volta a chover a partir de amanhã, mas ainda assim uma chuva moderada, com 30 graus mais ou menos nos próximos dias. E adianto para vocês que na semana que vem a gente deve ter um novo corredor de umidade formado, isso a partir de segunda-feira, e que vai organizar essa chuva volumosa, cortando o país de norte, passando pelo centro-oeste, direcionada para o sudeste, entre Minas e o Espírito Santo. Mais ou menos aquilo que ocorreu na passagem de ano, Kovalik, você lembra, com bastante chuva. Então, semana que vem a gente fala bastante sobre isso, mas já ficou alerta para todo mundo. Tá bem, ficaremos de olho. Obrigado, uma boa tarde para você. Boa tarde.